Nós estamos no nosso terceiro bloco, onde nós estamos conversando a respeito do senso correto da missão. A gente já falou nos 2 primeiros blocos a respeito dessa trajetória, da trajetória de entender qual é a missão, em que momento essa missão foi explicada para nós, no que implica essa missão, os 3 aspectos os 3 aspectos do comissionamento de Jesus, que implica em ir, fazer discípulos, batizar e ensinar pessoas acerca da caminhada cristã, a guardar os mandamentos do Senhor. A gente passou também pela questão do discipulado, da importância do discipulado e do quão isso está intimamente ligado à nossa missão. E os aspectos de como as pessoas têm encarado, de como muitas vezes nós temos encarado esse comissionamento de maneira a pensar que o discipulado é mais um evento, é mais um programa, é mais uma tarefa que eu preencho ali, faço um checklist e desenvolvo sem pensar que isso é o que define a nossa existência. Mas, nesse bloco 3, a gente vai falar a respeito do senso correto da missão nos nossos pequenos grupos. Então, nós, da Igreja Batista Novo Mundo, nos referimos aos nossos pequenos grupos, às nossas células, como pequeno grupo multiplicador. Mas, com certeza, se você não faz parte da nossa igreja, você já deve ter ouvido, em algum momento, falar de trabalho em células. É uma terminologia que é mais universal, Mas, aqui está a frase que eu tinha falado no bloco anterior, a respeito de todo cristão precisar ser um missionário, Spurgeon falou isso, Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E a gente tem vivenciado uma experiência muito engrandecedora na Igreja Batista Novo Mundo, com relação ao desenvolvimento das nossas vidas em pequenos grupos, em células. A gente tem percebido, desde que a igreja começou a trabalhar com os pequenos grupos, o quanto ela cresceu, se expandiu em diversas direções, o quanto caminhar nessa direção, dessa esfera, dessa ênfase relacional, o quanto isso foi importante, o quanto isso fez com que a igreja desenvolvesse em tantos aspectos. A igreja passou por esse processo de mudança, as pessoas elas começaram a incorporar essa ideia de viver uma vida na vida uns dos outros, E elas começaram a perceber o poder do cuidado mútuo, o poder de se envolver nessa dinâmica de ajuda, onde nessa dinâmica nós somos curados e onde a nossa vida encontra um sentido de existência, não é mesmo? Em Romanos 10, os versículos 13 e 15 está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. As pessoas elas precisam ser salvas, mas isso só pode ser possível mediante Jesus, não é mesmo? As pessoas devem invocá-lo, A gente acabou de ler, isso, que como pois invocarão aquele em quem não creram, mas elas precisam invocar, para que elas sejam salvas. Mas para invocá-lo elas devem crer nele, E se para invocá-lo elas devem crer nele, elas devem ouvir ele, Ouvi-lo, e elas ouvirão por intermédio de alguém que foi comissionado, de alguém que foi confiado essa missão de proclamar, de fazer essa proclamação. Então Deus prepara essa pessoa, confia essa pessoa, autoriza essa pessoa a proclamar as boas novas, e aí Deus participa de todo o processo. Ele participa do começo ao fim, Ele participa capacitando as pessoas, fazendo pessoas irem em direção de pessoas e fazendo pessoas ouvirem acerca do seu plano salvador e de tudo que se desenvolve a partir de então,
E aí a ideia de PGM, ela vai ao encontro assertivo da ideia do senso correto da missão, porque é quando a gente abre os nossos lares, quando a gente estabelece vínculos com as pessoas, faz o convite para as pessoas adentrarem as nossas casas, as nossas vidas, ao vermos um modelo de vida que prioriza o cuidado mútuo, a gente deixa de ser espectador do trabalho, né? A gente deixa de ficar numa posição em que, o pastor tem que fazer, o pastor tem que resolver, o pastor tem que cuidar de todo mundo, e a gente começa a viver a perspectiva da nossa grande missão aqui na Terra, que é a missão de andarmos em relacionamentos discipuladores, intencionalmente irmos até pessoas e cuidarmos dessas pessoas. E cuidarmos muito além do que se envolver superficialmente, né? Mas conduzi-las até um modelo de vida, um trabalho, um ofício de conduzi-las ao batismo, de ensiná-las a obedecer os mandamentos e de se aprofundarem nas Escrituras. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você, como é que você enxerga o pequeno grupo com relação ao cumprimento da missão? Você está envolvido com algum pequeno grupo? Você tem encaminhado num relacionamento discipulador? A gente fez essa pergunta agora há pouco, se você estava numa caminhada discipular. Mas existe um outro aspecto da vida em pequenos grupos, que é um aspecto que eu vejo que não só a nossa igreja, mas muitas outras igrejas que trabalham com pequenos grupos enfrentam, que é o aspecto da multiplicação do pequeno grupo. Nós, então, nos reunimos nas nossas casas, agora isso acontece de maneira remota, mas o grupo começa a crescer, se estabelecer, e aí sempre houve essa essência de entender que não era uma reunião social, não é uma reunião de leitura apenas ou de oração apenas, mas é uma reunião em que nós tivéssemos a oportunidade de chamarmos pessoas de fora, nos relacionássemos com pessoas, com vizinhos, com amigos, para que essas pessoas recebessem a palavra de Deus, para que essas pessoas recebessem a proclamação do Evangelho sobre suas vidas. E eu vejo o pequeno grupo cumprindo isso de uma maneira muito simples, porque às vezes é muito mais fácil uma pessoa entrar dentro da sua casa, da casa de um vizinho, do que ela quebrar essa barreira e entrar na igreja e pisar o pé dentro do templo. E aí eu tenho a impressão que existe um livro muito antigo que fala que a amizade é a chave para o evangelismo. E aí eu fico pensando a respeito dessa qualidade assim, do pequeno grupo, do quão é interessante quanto os vínculos proporcionam esse desenrolar da nossa missão de uma maneira muito, muito fácil. E aí eu te pergunto, você acha que a multiplicação do teu pequeno grupo ela tem relação direta com o senso correto da missão? Porque eu estava falando a respeito disso, da dificuldade que não só a nossa igreja enfrenta, mas outras igrejas, de multiplicar o nosso grupo, né? Às vezes a gente está ali com aquele grupo fechado, com aquela amizade, com o mesmo ciclo de pessoas, todos se edificando e caminhando junto, mas a gente tem uma dificuldade de perceber que a gente precisa multiplicar. Precisa multiplicar para que outras pessoas tenham acesso, para multiplicar para que outras pessoas consigam se expressar, consigam interagir, para que a qualidade do encontro no pequeno grupo seja melhor. Mas muitas vezes a gente se encontra muito fechado com a ideia de multiplicar, muito fechado também com a ideia de convidar pessoas novas, ou de... sempre vem na nossa ideia a ideia de divisão, a ideia de cada um vai para o seu lado e a gente está separado. E aí eu faço outra pergunta, o quanto você tem trabalhado para ver o seu pequeno grupo multiplicar? Qual é a frequência que você conversa sobre a multiplicação? Você tem um anseio ardente no seu coração de ver o seu pequeno grupo multiplicar? Que a gente possa sair desse terceiro bloco pensando a respeito disso, pensando a respeito da ferramenta que nós temos nas nossas mãos, do quão é importante a gente pensar na perspectiva do cumprimento dessa comissão e dessa missão nos nossos pequenos grupos. E pensar principalmente a respeito do quão a multiplicação dos nossos pequenos grupos anda em consonância com a percepção correta, com o senso correto da missão que o Senhor nos deixou. Que ao nos envolvermos com as pessoas dos nossos pequenos grupos, que ao convidarmos pessoas novas, o nosso coração possa se arder do desejo de ver o nosso pequeno grupo multiplicar.
pensando na chegada de outras pessoas, de novas vidas se rendendo aos pés da cruz, de maior espaço para as pessoas conseguirem ser atendidas, serem acompanhadas, direcionadas. Então, que a gente possa pensar a respeito disso. O qual nós temos pensado ou não na multiplicação do nosso pequeno grupo. Que a gente possa ter anseio para que isso aconteça, para que outras pessoas recebam a proclamação do Evangelho da Cruz. Nós nos vemos daqui a pouco.